Respire fundo comigo agora, sério. Respira, porque o que você vai ouvir hoje talvez seja o que você mais precisava escutar há tempos. Agora me responde, com sinceridade. Por que você tem tanto medo de dar certo? Por que toda vez que está prestes a conquistar algo importante, você recua? Por que você duvida de si mesmo justo no momento em que deveria acreditar mais? O que dentro de você está sabotando as oportunidades que a vida coloca no seu caminho? Talvez você nunca tenha parado para se perguntar isso com profundidade. Ou talvez você tenha medo das respostas que podem surgir. Mas uma coisa é certa, autossabotagem não nasce do nada. Ela é construída, alimentada e enraizada por partes de você que você ainda não entendeu. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Mas antes, se esse tipo de conteúdo te ajuda, te provoca, te desperta ou te abraça de alguma forma, faz um favor para você mesmo. Se inscreve aqui no canal e deixa o like nesse vídeo, porque juntos a gente vai muito mais fundo do que parece. Agora sim, vamos voltar à pergunta principal. Por que você se sabota? Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, dizia que até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. E talvez essa seja a raiz do seu problema. Você está culpando o destino por escolhas que, na verdade, estão sendo feitas por partes inconscientes suas, partes que foram moldadas por traumas, medos, inseguranças, rejeições antigas, partes que você escondeu por vergonha, mas que continuam atuando nos bastidores. A autossabotagem é como um sabotador invisível que mora dentro de você. E o mais perigoso é que ele te conhece melhor do que ninguém. Ele sabe exatamente onde te parar. Na dúvida, na culpa, na procrastinação, no perfeccionismo, no medo de não ser bom o suficiente. Ele te faz adiar o que você mais deseja, se esconder quando deveria aparecer, se encolher quando deveria crescer. Mas aqui vai uma verdade dura e libertadora. Esse sabotador interno não é seu inimigo. Ele é uma parte de você tentando te proteger, da forma errada. E isso muda tudo. Quando Jung fala sobre a sombra, ele está falando exatamente disso. Da parte que você não quer olhar, da dor que você escondeu, dos sentimentos que você aprendeu a ignorar, mas que continuam lá, vivos, ativos, te controlando. A autossabotagem é uma resposta, um sintoma de que algo mais profundo precisa ser visto. E é por isso que neste vídeo a gente não vai falar só de comportamento. A gente vai falar de alma, de psique, de inconsciente, de por que você se bloqueia. E mais importante, como parar esse ciclo, porque você merece se libertar disso e você pode, mas só se estiver disposto a fazer o mergulho que poucos fazem, o mergulho para dentro de si. E se você continuar aqui comigo até o fim dessa narração, eu te prometo uma coisa, você não vai sair igual. Vai doer? Talvez um pouco, mas vai curar. E no final, você vai entender por que você se sabota e como finalmente sair desse ciclo. Então segura na minha mão agora. Vamos juntos. Onde tudo começa? E por que você ainda carrega isso? Agora me escuta com calma. Você já parou para pensar de onde vem esse medo silencioso que te impede de ir adiante? Não estou falando do medo racional, daquele que tem uma explicação clara. Estou falando de um medo mais sutil, quase invisível. Aquele que surge no momento exato em que algo começa a dar certo. Aquele que te paralisa sem motivo lógico e faz você recuar de novo. Sabe o que é isso? É um padrão antigo. É uma ferida de infância disfarçada de prudência. É o eco de uma voz lá do passado que você nem percebe mais, mas que ainda sussurra no seu ouvido. Você não é bom o suficiente. Você vai falhar de novo. Não se arrisque, é melhor ficar onde está. E sabe o que é mais cruel? É que você acreditou nessas vozes. Você as incorporou. Elas viraram parte do seu eu. E aqui entra uma das frases mais impactantes de Jung. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar à compreensão de nós mesmos. Mas e se tudo o que te paralisa em você também pode te levar à compreensão de quem você é? E se essa autossabotagem não for o seu defeito,
Terá mais sim o seu ponto de partida para a cura. As raízes da autossabotagem. Toda vez que você se autossabota, há um conflito acontecendo dentro de você. Um lado seu quer avançar, brilhar, crescer. Outro lado seu tem medo disso. E não porque quer te destruir, mas porque aprenderam que crescer era perigoso. Talvez lá atrás, quando você tentou se destacar, alguém te cortou. Talvez quando você expressou sua opinião, riram. Ou quando demonstrou coragem, te fizeram sentir vergonha. Você se lembra de quando foi a primeira vez que duvidaram de você? Talvez você não se lembre com clareza, mas o seu inconsciente lembra. Ele grava tudo. E o que Jung nos ensina é que a psique humana tem camadas. Na superfície está o que você vê, seu comportamento, suas atitudes, mas lá no fundo está a criança ferida que aprendeu a não confiar em si mesma. Essa criança ainda está aí, e ela continua puxando os fios da sua vida adulta, mesmo que você ache que está no controle. Sabe por que você procrastina? Porque no fundo tem medo de falhar. E se você falhar, vai provar aquilo que essa criança aprendeu. Eu não sou capaz. Sabe por que você evita mudanças? Porque crescer significa sair do terreno conhecido. E o conhecido, mesmo que seja ruim, ainda é mais seguro do que o novo. A verdade que ninguém te contou, sua autossabotagem não é o problema, é o sintoma. Ela está tentando te proteger da dor, de uma dor antiga, que você escondeu tão bem que nem percebe mais que ela te controla. E aqui está o ponto crucial. Você não vai se libertar se continuar tentando lutar contra a autossabotagem. Você vai se libertar quando escutar o que ela está tentando te dizer. A autossabotagem é um pedido interno de reconciliação. Ela está dizendo: olha para mim, cuida de mim, eu não sou seu inimigo. Eu sou você tentando sobreviver. Quando você para de lutar contra a sua dor e começa a acolhê-la, você para de se sabotar. Os rostos invisíveis da autossabotagem, identificando os padrões que te travam. Agora que você já começou a enxergar que a autossabotagem não é o problema em si, mas o reflexo de uma dor mais profunda, chegou a hora de identificar como exatamente ela se disfarça na sua vida. Porque, escuta isso, a autossabotagem não aparece gritando. Ela não chega dizendo: oi, sou eu, sua autossabotagem, pronta para arruinar seus planos. Ela é sutil, camuflada, e muitas vezes não parece lógica, parece até sensata, mas é mentira. E o pior, é uma mentira contada por você mesmo, sem perceber. Vamos falar sobre os principais padrões. 1. O perfeccionista silencioso. Você adia tudo porque nunca está bom o suficiente. Você só termina algo quando tem certeza que será impecável, o que no fundo nunca acontece. Então você desiste, não por preguiça, mas por medo do julgamento. Porque dentro de você existe um crítico interno implacável. Um juiz que aprendeu que só é amado quem acerta. E errar para ele é sinônimo de não merecer amor. Jung diria: esse juiz interior é uma parte da sua sombra. Você projetou nele todas as exigências que um dia te impuseram. E agora ele vive dentro de você. 2. O sabotador que se esconde na comparação. Você olha para os outros e sente que sempre está atrás. A grama do vizinho não parece mais verde, parece um jardim paradisíaco. Você se esquece das suas conquistas e só enxerga o quanto ainda falta. Mas por que isso acontece? Porque dentro de você existe uma parte que ainda não se sente digna, e essa parte precisa se comparar para justificar o motivo de ainda não se permitir ser feliz. 3. O que tem medo de ser visto. Esse aqui é cruel. Você diz que quer crescer, brilhar, ser notado, mas toda vez que a oportunidade aparece, você recua. Você mesmo sabota as chances de ser visto, reconhecido, valorizado. Por quê? Porque em algum momento da sua história ser visto foi perigoso. Foi quando riram de você, quando criticaram a sua espontaneidade, quando ser você te causou dor. Então hoje, o seu inconsciente acredita que o sucesso vai te machucar e te protege, afastando o sucesso. Jung explicaria isso com o conceito da sombra não integrada, partes suas que foram reprimidas porque não eram aceitas no passado.
e que agora te impedem de florescer. O ponto cego da autossabotagem. Quando você acha que está sendo racional, mas está sendo refém da sua dor, você já viveu isso? Aquela voz dentro da cabeça dizendo: você precisa esperar mais um pouco. Você ainda não está pronto. Você não pode largar tudo agora. E se não der certo? Essas vozes se disfarçam de prudência, mas são medo puro. Você já reparou como essas decisões sempre te levam para o mesmo lugar? Estagnação, culpa, frustração e, no fundo, um pensamento que machuca em silêncio. De novo, eu não fui. É aqui que você precisa parar, respirar e perguntar: quem está decidindo por mim agora? Sou eu, adulto consciente? Ou é minha criança ferida, tentando se proteger de uma dor que talvez nem exista mais? Como parar de se sabotar, sem se forçar, sem se cobrar, mas com consciência? Você não precisa ser mais forte, nem mais produtivo, nem mais disciplinado. O que você precisa é se conhecer, não da forma superficial como num teste de personalidade, mas da forma como Jung ensinava. Mergulhar no inconsciente, confrontar sua sombra, acolher sua dor e integrar quem você realmente é. Porque escuta com o coração. A cura não está em se consertar, está em se abraçar. Você não precisa vencer a autossabotagem como se ela fosse uma inimiga. Você precisa entender quem dentro de você está com medo e por quê. E esse é o ponto de virada. A autossabotagem só persiste porque você insiste em ignorar suas partes internas. Elas só gritam porque você nunca escutou. Então vamos agora fazer esse movimento interno, passo a passo. Reconhecer o ciclo, sem julgamento. Toda vez que você perceber que está se enrolando, procrastinando, evitando ou desistindo, pare por um instante e pergunte: o que eu estou sentindo agora que não estou querendo encarar? Essa pergunta abre portas. Ela não exige respostas perfeitas. Ela exige presença. Jung dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Essa frase muda vidas, porque revela algo profundo. Não é o mundo que está te sabotando. É o inconsciente não iluminado, dirigindo por você. 2. Identifique a voz sabotadora. Depois de reconhecer que está se boicotando, faça silêncio. De verdade. Fique um pouco sozinho com você e tente identificar qual parte minha está com medo agora. Pode ser sua criança interior, pode ser o adolescente que foi humilhado, pode ser a mulher que aprendeu que não podia brilhar, pode ser o homem que foi ensinado a engolir tudo e continuar calado. Dê um nome a essa parte, dê uma forma. Visualize como se fosse uma pessoa dentro de você. Você não é louco por fazer isso. Você está sendo consciente. Você está praticando o que Jung chamava de diálogo com a sombra. Essa é a cura. 3. Converse com essa parte. Sim, converse. Literalmente. Imagine você adulto agora, olhando nos olhos dessa parte ferida e dizendo: eu sei que você está com medo, mas agora eu cuido de você. Você não precisa mais me proteger fugindo. Eu estou aqui, eu sou seguro. Pode parecer simples, mas essa é uma das ferramentas mais poderosas que Jung deixou. A imaginação ativa. Você dá voz, corpo e escuta para partes que ficaram silenciadas por anos. E quando você faz isso, elas se acalmam. Elas param de sabotar. Elas confiam. Porque agora, finalmente, alguém está ouvindo. 4. Reescrevendo o padrão. Ação com compaixão. Agora que você se ouviu, é hora de agir. Mas escuta isso. Você não vai mudar se forçar. Você vai mudar quando agir com carinho, com constância, com consciência. Então, em vez de tentar fazer tudo perfeito, faça apenas um movimento diferente. Um passo pequeno, mas verdadeiro. Algo que você pode sustentar. Algo que diz para o seu inconsciente: agora eu sou diferente. Pode ser começar algo que você sempre adia. Pode ser terminar algo que você sempre foge. Pode ser dizer não com firmeza. Pode ser dizer sim com coragem. O importante não é o tamanho, é a direção. Carl Jung dizia que aquilo que você mais teme encarar guarda o maior tesouro que você pode encontrar. E talvez ao longo dessa conversa,
você tenha sentido isso. Sentido que o medo que te paralisava, na verdade, escondia partes de você que estavam só esperando serem vistas com amor. Essa é a cura. Não é se tornar outra pessoa. É voltar a ser quem você era antes de se esquecer de si. Você não está quebrado. Nunca esteve. Você só estava carregando um roteiro que não era seu. Vivendo com medo de falhar, medo de brilhar, medo de não ser aceito. Mas agora você entendeu. O caminho não é resistir à dor. É mergulhar nela com consciência. É acolher. É conversar com sua sombra. É integrar tudo o que você é, luz e escuridão, e caminhar inteiro. Esse é o verdadeiro despertar. É quando você percebe que não precisa mais se esconder de si mesmo. E sabe o que acontece quando você para de se sabotar? Você cria. Você se aproxima de pessoas reais. Você se posiciona com firmeza. Você vive com integridade. Não porque ficou perfeito, mas porque ficou consciente. E consciência é liberdade. Antes de encerrar, quero te lembrar de uma coisa muito importante. Você é digno de viver uma vida leve. Você é capaz de fazer escolhas novas. E você merece tudo aquilo que sonha, sem precisar se diminuir, fugir ou se esconder. Você não precisa mais se sabotar. Você pode se cuidar. Se essa narração te tocou, te despertou ou te acolheu de alguma forma, curte esse vídeo. Se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa se libertar da autossabotagem. Esse é um espaço de consciência, de acolhimento e transformação. E se você quiser continuar nessa jornada comigo, é só estar aqui. Juntos, vamos cada vez mais fundo e cada vez mais alto, com carinho, com verdade e com alma. Até o próximo vídeo.